Oi, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capacita sobre educação ambiental. Hoje nós já vamos entrar no nosso módulo 3, então já passamos aí da metade do nosso capacita. Hoje nós vamos falar um pouco, relatar sobre as técnicas em educação ambiental e sobre o livro Primavera Silenciosa, tá? Nós vamos iniciar o nosso capacita de hoje falando lendo essas palavras de Nelson Mandela, onde ele diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. O que acreditamos está correto, mas qual seria essa educação a qual ele trata aí, nesta frase? Então, gente, em detrimento da educação tradicional e teórica que nós temos, né, que é fundamentada na memorização, o direito ambiental moderno, ele traz novas visões do que seria a educação, e principalmente a educação ambiental. E aí ele vai oferecer técnicas de ensino para que essas possam ser efetivadas. Para que a educação ambiental seja implementada, é necessário que a gente pense em técnicas de ensino, em técnicas que nós possamos utilizar para operar essas atividades. E aí, eu trouxe essa frase de Genebaldo Freire Dias. A gente vai ler junto e a gente vai ver, né, o que é que deve haver para que o programa de educação ambiental ele seja efetivo. Ele fala de forma bem clara aí. Primeiramente, antes da gente ler junto e tentar entender, eu vou falar um pouco por que eu trouxe essa frase de Genebaldo, tá? E por que as técnicas em educação ambiental que eu vou abordar aqui vão ser tragas por ele, tá? Então, Genebaldo, gente, ele possui 71 anos, tá? Ele nasceu no Ceará. Ele é mestre, é doutor pela Universidade de Brasília. Ele já escreveu 18 livros, todos na temática de educação ambiental, todos com a linguagem simples e objetiva. Ele é um dos autores, tornou-se, né? E é um dos autores nacionais mais citados no ramo da educação ambiental. Ele é humanista, tem atuação como conferencista, ele é consultor, ele é professor, ele é pesquisador e ele também é gestor ambiental, tá? E como gestor ambiental, ele acumulou experiências em vários cargos, todos esses cargos muito importantes. Ele foi diretor do Parque Nacional de Brasília, ele foi secretário de Ecossistemas da ACEMA Brasília, foi diretor da área de controle de poluição do Distrito Federal, foi chefe da divisão de educação ambiental do IBAMA, em Brasília. Ele desenvolveu várias consultorias para várias instituições de referência, como a Petrobras, Polo Petroquímico de Camaçari, Braskem, Cetrel, Fundação Alberto Marinho, WWF, SESC, SENAI, SENAC, STF, STJ e várias secretarias estaduais de várias localidades, tá? Referentes ao meio ambiente. Então, por que eu tô falando que esse cara é tudo isso? Por que eu tô falando dele? Porque essas técnicas em educação ambiental, essas atividades, elas são abordadas, tá? E tragas por ele. E aí, é interessante que quando eu venho abordar essas técnicas, a gente tem um olhar mais maduro quanto a elas, a gente saiba, é importante que a gente saiba quem as desenvolveu, quem estabeleceu, né, para que a gente saiba realmente que são atividades que têm fundamentos comprovados pela origem, né, e também por vários testes implementados. Então, a gente vai começar lendo, né, ele fala aqui, um programa de IA, ou seja, de educação ambiental, para ser efetivo, ele deve prover
os conhecimentos necessários à compreensão do seu ambiente, de modo a suscitar uma consciência social que possa gerar atitudes capazes de afetar comportamentos. Então, a gente sabe que o educador ele tem um papel principal na educação. E por isso é importante que esse educador ele não continue lecionando modos antigos. Então é importante que ele sempre se atualize, busque novas estratégias de ensino que sejam mais atuais, que sejam mais dinâmicos e criativos, tá? Para que a gente busque essa eficácia no processo de aprendizagem. Então, dessa forma, a educação, ela vai deixar, na verdade, de ser resumida a aulas teóricas e de serem restritas ao ambiente de sala de aula, e ela vai passar a ganhar novos recursos, novas formas, como, por exemplo, seminários, oficinas, dinâmica de grupo, estudos dirigidos, aulas abertas, entre vários outros fatores, tá? Então, trazendo essas técnicas que eu vou falar para vocês, para o âmbito da educação ambiental, o Genebaldo Freire, ele traz uma tabela com um resumo das estratégias, né, das técnicas que são mais utilizadas para a prática dentro da educação ambiental. É interessante que, diante dessas sugestões, a pessoa que for aplicar, ela adapte-as para a sua realidade, também para a estrutura, para a especificidade do ambiente, para a realidade em que a instituição, a escola, elas lecionam, tá? Eu trouxe Genebaldo, como eu já falei antes, eu vou frisar, porque ele é um cara que tem muita experiência, ele tem muita importância dentro da educação ambiental e ele aborda técnicas na educação ambiental a serem trabalhadas, que é o que eu vou falar hoje, tá? Aqui é o que eu já falei, que ele frisa que é importante que o educador ele se atualize, que ele crie dinâmicas, que ele tente adaptar as técnicas ao meio. E aqui é ele, tá? Aqui é Ginevaldo, ele ainda é bem novo, tem 71 anos. E aí ele divide em 3 técnicas, que são as atividades que são relacionadas à fauna urbana, as relacionadas à flora urbana e as relacionadas aos fatores abióticos. Então, ele vê que esses 3 fatores, elas devem ser trabalhadas separadamente e são os 3 fatores que englobam o meio ambiente e que deve ser abordado na educação ambiental. E aí desenvolve técnicas, né, atividades em educação ambiental que podem ser desenvolvidas dentro desses 3 tópicos, tá bom? A gente vai iniciar falando sobre as que são relacionadas à fauna urbana. Essa atividade ele aborda que tem como objetivo formar hábitos menos destrutivos que os alunos não matem, onde os alunos não matem os animais, tá? Eu vou trazer para vocês algumas imagens, placas também, algumas imagens fortes sobre. Aí eu trouxe algumas placas. Movimento não mate, atenção, cuidado com as capivaras. Atenção, área de travessia de animais silvestres, cuidado com a nossa fauna. Atenção, trecho com alto risco de atropelamento de animais silvestres. E eu trouxe algumas imagens. É importante que a gente saiba, eu acho que a maioria talvez pense dessa forma, que a maioria
desses acidentes, porque todo dia morrem muitos animais relacionados a acidentes, tá? De trânsito em centros urbanos. E assim, a maioria desses são ocasionados por falta de atenção. Uma vez ou outra é acidentalmente, mas a maioria das vezes é propositalmente, porque a pessoa não prestou atenção, porque a pessoa não respeitou a sinalização, e essas coisas acontecem todos os dias, tá? Então, ele aborda essa atividade como algo de muita relevância para que seja abordado entre esses alunos, justamente por esse fato de ser algo comum e de ser algo, né, que poderia e pode ser minimizado se as pessoas elas criassem um hábito, uma consciência maior sobre esses acontecimentos. E aí ele dividiu essa atividade que é relacionada à fauna urbana em algumas técnicas, em que a gente pode estar trabalhando essa questão, tá? A primeira que ele abordou é pedir aos alunos que façam uma lista dos animais encontrados na cidade, fazendo um grupo e cada um ir acrescentando um animal. Esse trabalho ele é interessante porque os alunos eles vão se dar conta da diversidade de animais que vão existir na cidade, que existam na cidade, desde uma mosca até o próprio homem, tá? E, e aí eles vão ter maior conhecimento sobre esses animais que são encontrados ali no meio deles. E aí, decorrente dessa atividade anterior, que a gente acabou de falar, pode surgir outra atividade, como, por exemplo, ele coloca aí um estudo mais aprofundado sobre os animais, a sua coexistência no ecossistema urbano, a função de cada um e a importância para o equilíbrio do todo. Então, é importante, é uma das técnicas a serem abordados dentro da atividade, para que os alunos, para o público, né, qual tá sendo aplicado o EA, a educação ambiental, que eles tenham conhecimento sobre esses animais a qual eles estão rodeados. E aí, outra atividade derivada da primeira pode ser uma discussão sobre o medo de animais. E aí, como rato, barata, cobra em razão da cultura. Porque a gente sabe que também grande parte dos motivos que levam uma pessoa assim de imediato a matar um animal é a questão do medo. Então, quando a pessoa vê um animal que ela tem medo, a primeira reação da pessoa, tecnicamente, é matar o animal. Ou pedir para alguém matar, né? Outro também é que a gente pode estar fazendo uma pesquisa de campo numa praça para buscar a montagem de uma teia alimentar para a comunidade. E aí a gente pode visitar um zoológico, se tiver, tá? Por isso que é importante que o educador ele tente adaptar essas técnicas. E aí que os alunos eles possam observar os habitats, a distribuição geográfica, os hábitos de alimentação daqueles animais, a reprodução, tá? E aí, segundo Rachel Carson, que é a autora do livro que a gente vai abordar em sequência, o ser humano ele precisa vivenciar experiências positivas com o mundo natural e precisa conhecer de modo a desenvolver um amor por ele. Uma vez conhecendo mais e vendo de perto sua realidade, seus conceitos e sua maneira generalista de pensar, pode mudar. Então é isso que o Genebaldo traz. Ele quer que as pessoas elas conheçam mais, ela vivencie experiências com esse mundo, para que, de certa forma, conhecer mais a realidade, ela possa mudar a sua maneira de pensar. Nós vamos entrar agora na segunda parte das técnicas que ele dividiu nas atividades relacionadas à flora urbana.
Essas atividades, elas têm como objetivo despertar a relação planta-sistema, urbano-homem e as suas consequências. E aí, dentro dessa atividade relacionada à flora urbana, ele elegeu 3 técnicas. A primeira, ele fala que os alunos, tá, eles podem selecionar uma árvore para observar o seu comportamento ao longo do ano. E aí, depois disso, eles podem vir a fazer um relatório, observando as adaptações, a importância da arborização e também da preservação no meio urbano. E aí, complementando essa atividade, eles podem fazer um cartaz listando a importância das árvores nos ambientes urbanos, como o bem-estar, o equilíbrio que elas trazem, a sombra, a diminuição da sensação térmica, a absorção de ruídos e vários outros fatores. E aí ele traz também a reflexão sobre quais as espécies de árvores que seriam ideias para as condições da cidade. Então, os alunos podem fazer uma caminhada para mapear as árvores próximas, fazer mutirão para plantar árvores. Então, tudo isso são técnicas dentro da atividade relacionada à flora urbana que pode estar sendo feita dentro da educação ambiental. Eu trouxe algumas imagens para a gente ver o quanto que a flora está presente no meio urbano. E agora a gente vai entrar no terceiro tópico, em que ele coloca, né, as atividades relacionadas aos fatores abióticos. Essas atividades, elas se propõem a ativar a percepção do aluno para as ocorrências dos fenômenos naturais que acontecem no meio. E aí, eu coloquei aqui, né, os fatores abióticos, luz, temperatura, solo, umidade. Então, essa atividade, as técnicas que ele vai abordar, que ele aborda dentro dessa atividade, que é relacionada a fatores abióticos, ele traz essa perspectiva sobre esses fenômenos naturais. E aí, ele traz, primeiramente, que fazer o aluno acordar mais cedo para acompanhar o amanhecer. Então, dá dicas para que o aluno ele marque o tempo do amanhecer ou do pôr do sol e que o professor, o docente, ele trabalhe a importância disso, a importância do sol, a importância de todos esses fatores. Ir para um lugar para ver o céu, as estrelas, as constelações, analisar como na cidade as luzes e a poluição não permitem essa visão. Então, a partir daí vai trazer essa reflexão se, né, isso aqui pode, como eu já falei anteriormente, o docente ele pode vir adaptar para a sua realidade, mas se tiver a oportunidade de levar os alunos para ver isso aqui, eles já vão ter essa perspectiva, né, de analisar, de ver essa diferença. Observar a lua, estudar suas modificações, né, sempre lembrando que o seu brilho é reflexo do sol. Então, é importante que os alunos eles entendam tudo isso, todas essas origens, e que eles consigam ver a diferença disso, de onde não existe, né, tanta interferência, tanta poluição, e veja, consiga comparar. Outra técnica abordada dentro dessa atividade é que os alunos eles podem criar um biruta para observar o vento e enumerar os seus benefícios, como, por exemplo, renovar o ar, dispersar as sementes, diminuir o calor, também diminuir os problemas que podem causar. E aí, quando os ventos são muito fortes, no caso, né? Também podem estudar os relâmpagos, raios e trovões, aprendendo sobre os para-raios, calcular distâncias, onde o raio correu pelo barulho do trovão. E assim, gente, todas as atividades práticas sugeridas dentro de
dentro de cada atividade em que foi feita essa divisão, elas devem ser aproveitadas pelos educadores de EA. Elas já foi comprovado, elas ajudam ou vai poder ajudar na efetivação da educação ambiental. E aí, também a gente pode estar fazendo uma pesquisa mais abrangente, porque vários outros autores, eles propõem também outras estratégicas, outras técnicas de ensino para alcançar esse mesmo objetivo. E assim, é importante que a gente saiba que para que a gente crie uma conscientização maior nas pessoas, é importante que a gente faça elas conhecerem, elas terem uma percepção da sua realidade. Por isso que esse autor, ele traz e ele frisa a importância de se conhecer a sua realidade. E também a Rachel Carson, que é a autora que a gente vai falar do livro, já no próximo tópico, ela fala isso, como eu já citei anteriormente. O ser humano, ele precisa vivenciar experiências. Ele precisa conhecer o meio em que ele vive, para que possa nascer, para que ele possa desenvolver um amor em relação àquilo. Então a gente até percebe que quando as pessoas falam sobre uma determinada coisa, a gente não dá assim, muita importância, dependendo do que se trata, porque a gente nunca vivenciou, a gente nunca passou por aquilo, né? Então, assim, no nosso módulo 1, né, onde eu trouxe aquele vídeo daquele desastre ambiental que teve lá em Londres, então a gente viu aquele vídeo e a gente achou assim, meu Deus, só que a gente não talvez a gente não crie a conscientização que a gente deveria criar vendo aquele vídeo, porque não fomos nós que vivenciamos aquele momento, aquele período. Mas talvez se a gente tivesse estado lá, vivenciado lá, a gente daria mais importância e a gente também se conscientizaria mais, né, sobre as consequências desses atos poluentes, né, de tudo isso que o ser humano provoca no meio ambiente e ele causa. Então é isso que esse autor traz, né, a importância de fazer com que os alunos eles conheçam esse meio, para que eles passem a amar, passem a respeitar, tá bom? E agora nós vamos entrar, a gente vai falar um pouco, eu vou tentar resumir porque o livro é muito grande, tá? Ele é dividido acho, em 16 capítulos. E assim, Primavera Silenciosa, tá? Ele foi um livro desenvolvido por Rachel Louise Carson. Ela nasceu no dia 27 de maio de 1907. Ela foi bióloga marinha, escritora, cientista e também ecologista norte-americana. Como eu citei esse livro lá no módulo 1, e eu falei que ele foi um marco muito importante na educação ambiental, ainda hoje. Ele ainda é ele é assim o centro. Ele que impulsionou. E esse livro de Rachel Carson, ele foi publicado em 1960 nos Estados Unidos e ele foi publicado no auge da produção química dos chamados organoclorados. Hoje eles são conhecidos como os poluentes persistentes orgânicos e o seu uso indiscriminado ainda acontece na agricultura. Esse livro ele foi considerado um marco no movimento ambientalista na década de 1970 e é até hoje, tá, gente? Ele é uma referência teórica em debates sobre saúde pública, também em debates entre médicos, entre cientistas ambientais, entre agentes de saúde. E esse livro, ele alerta o público sobre as ameaças que os poluentes químicos orgânicos eles trazem ao ambiente e à população, tá? E apesar dos riscos, ele também traz, né, que apesar dos riscos,
o uso e a liberação de novos agrotóxicos, eles continuam como pauta de agendas políticas no Brasil até hoje. Tá aqui a foto da Rachel. O livro ele também aborda e ele enfatiza de forma poética o ciclo natural de espécies, como eles deveriam ser dentro da cadeia alimentar. Ele aborda sobre o seu próprio controle de nascimento, também questão de mortalidade, também sobre a manutenção da biodiversidade. E ele aborda que, devido à intervenção humana na natureza, principalmente depois da Revolução Industrial, e de forma inconsequente e ambiciosa, esse ciclo natural ele acaba sendo rompido. E aí tem sido cada vez mais degradado, levando diversas espécies, inclusive a humana, a adoecerem e morrerem. Então é algo que nós temos aí até hoje e que muitas pessoas parece que não têm essa percepção, ou se têm, elas não acham bem relevantes, né? Não sei o que acontece. Aí nós temos, o livro ele é dividido em 17 capítulos. Eu vou abordar só alguns que eu achei mais interessante, de forma breve. Se vocês já acharem algum título do capítulo interessante, o livro está disponível para baixar. E eu vou iniciar pelo primeiro, que é uma fábula para amanhã. Nesse capítulo, a autora ela vai introduzir todos os outros capítulos na forma de fábula. Ela vai abordar um mistério, um lugar, que ele é descrito através de suas belezas naturais e também dos diversos ambientes. Isso nos Estados Unidos, tá? Vai abordar a sua fauna aquática, as árvores, os pássaros, os animais, os insetos presentes naquele lugar. No entanto, ela aborda a chegada da primavera e, tragicamente, essa maravilha ela vai se perder e vai dar lugar a uma pausa fúnebre extensa nas paisagens acometidas naquele lugar, ou seja, a morte dessa paisagem, seja por doenças, também por modificação nas paisagens. Ela vai também abordar sobre a dor dos animais, das plantas, e vai introduzir o que se revelará dessa fábula ao longo desses capítulos, que são os fatos trágicos, que são ocasionados pela introdução e também o uso intensivo dos agrotóxicos nos Estados Unidos, tá? Eu vou falar também sobre o capítulo que achei bem interessante, que é Elixires da Morte. Nesse capítulo, a autora ela aborda as características dos mais variados tipos de venenos sintetizados pela indústria química para o combate das chamadas pragas, tá? A busca também de eficácia e dar mais potência nos agrotóxicos e também na persistência, na ação mortal dos compostos orgânicos, nos tecidos humanos. Aí ela também vai abordar sobre os agrotóxicos, mais utilizados. Vai falar sobre campanhas que aconteceram nos Estados Unidos, que são campanhas de erradicação de mosquito, de praga. E vai falar também sobre alguns venenos que entraram para uso mesmo doméstico e que aparentemente, né, não causavam mal, as pessoas não viam causar algum mal, porém, de forma invisível, né, digamos assim, esses venenos eles penetravam nos tecidos humanos, não acontecia de forma imediata, mas ao longo da vida. E eles iam ocasionando alteração genética nessas pessoas que faziam uso desses venenos como uso doméstico, né? E aí ela também vai falar um pouco sobre a proporção do desequilíbrio causado pela contaminação de substâncias tóxicas altamente perigosas. E aí esse capítulo é bem interessante, né? Porque ela vai abordar
essa toxicidade desde a concepção até o fim da vida. Então, é muito interessante. Outro que eu resolvi falar um pouco é sobre o manto verde na Terra. Não foi colocado o negocinho aí, mas é esse outro aí. É o sexto tópico, tá? O manto verde da Terra. Aqui, a autora ela vai nos mostrar que a ignorância humana, os impactos causados pelo ser humano na natureza, ele sempre vai prevalecer em relação aos fatores econômicos. E a gente consegue ver isso. A relação de animais com as variedades de plantas, ela vai abordar aqui, que faz um ciclo perfeito de vida. E aí ela começa a falar sobre o surgimento da preocupação cada vez mais em relação ao efeito tóxico que vai se alastrar pelos ecossistemas da Terra, por meio do qual, né, esses venenos foram sendo utilizados. E aí ela vai também abordar sobre a relação e a interação competitiva sobre desses animais, né, nessa cadeia alimentar. E aí vai falar também sobre a questão do envenenamento das plantas para tentar combater as pragas. E aí fala que com isso, fatalmente, o ser humano ele trará um impacto mortal aos animais, como as abelhas, que vão deixar de produzir mel, polinizar as flores. Então ela aborda isso e várias outras coisas, tá? E aí agora a gente vai falar sobre E Nenhum Pássaro Canta. Então ela aborda aqui, se antes, né, como já demonstrado, a primavera surgia anunciada pela canção dos pássaros, agora ela vai ser silenciada pelo impacto causado através da pulverização de agentes tóxicos que interromperam a vida desses animais. Então, ela vai falar, né, sobre o que era comum com a chegada da primavera, ouvir os papos roxos, como ela fala, cantarem, virarem assunto no café da manhã. E ela vai começar a abordar aqui, com essa pulverização, esses pássaros, eles morreram em razão de estar se alimentando de minhocas envenenadas por causa do uso desses venenos no solo. Vai começar a falar sobre a ideia de combater os encaravelhos, tá? Que se reproduzem em florestas e contaminam as minhocas. E aí ela vai abordar toda essa questão aí, dessa morte desses pássaros e tudo, de guaxinins. Vai falar também sobre várias espécies que morreram. Agora a gente vai falar sobre o capítulo Indiscriminadamente Procedendo dos Céus. Nesse capítulo, gente, a autora ela mostra a ação de aviões de pulverização para eliminar a mariposa branca e a formiga de fogo, cujo trabalho era pago por quantidade de veneno aplicado e não pela extensão da área a ser pulverizada. E ela vai falar sobre as doses elevadas de químico que vão ser aplicadas por esses aviões, só visando o lucro. Vai falar sobre habitats, áreas que foram afetadas, né, infectadas, digamos assim, por conta dessa pulverização. Vai falar sobre os avanços das monoculturas, que vão aumentar. E, consequentemente, também vai falar sobre o aumento do uso de pesticidas. Aí nós temos também um capítulo que eu selecionei, é o preço humano,
que ela vai falar sobre o preço muito caro que nós vamos pagar, é o preço humano, né, como se diz, em relação a usar venenos para tentar solucionar, né, a questão das pragas, entre aspas, que o homem foi responsável. E aí ela vai falar também sobre o mal que vai se voltar para o próprio homem, sobre as consequências disso tudo. Vai falar sobre acontecimentos, fatos que marcaram morte de pássaros e outros animais também. Vai falar sobre os efeitos desses venenos, né, que estavam destruindo o fígado, o sistema nervoso central, causando uma agonia mortal em pássaros, em vários outros animais. E aí vai falar, principalmente, enfatizar sobre as preocupações em relação à saúde pública, pois a maioria das doenças, né, elas estavam sendo infecciosas, principalmente relacionadas a problemas, questão de radiações, de produtos químicos. Então, o próprio homem, ele estava infundindo, né, trazendo esse mal para o seu meio. E a humanidade, ela estava sendo o seu próprio veneno. É isso que ela aborda. E eu trouxe, por último, a outra estrada. Nesse capítulo final, gente, a autora ela traz uma luz. Ela mostra a oportunidade de reverter os estragos causados, que surgem em meio ao caos em que se encontra a natureza. E ela traz pesquisas sobre o controle de insetos potencialmente daninhos às lavouras, que podem avançar no sentido de tornar esses insetos estéreis, essas pragas, de modo que eles sejam devolvidos à natureza, para que eles não impactem o ambiente e também a população que está ali, reduzida, né? Outra forma também que ela aborda seria por meio de novas bactérias, que interagem diretamente com as chamadas pragas, ocasionando o adoecimento e a morte dos insetos. E aí, gente, ela mostra que está na mão do homem o bem que ele pode fazer, né? Pois a natureza ela sempre seguirá o seu ciclo, seja para favorecer ou destruir o próprio homem. Então, ela traz essa esperança aí no final, nessa reflexão. Todos os capítulos são bem interessantes, vale a pena ler. Aqui eu tô só abordando assim mais ou menos o que ela aborda, o que ela traz em cada capítulo. E assim, uma conclusão que a gente pode tirar disso é que se antes a preocupação dos humanos era com as pestes que ali circulavam, as pragas, né? Hoje a preocupação ela se remete à saúde pública, as consequências disso nos seres humanos. E aí diversas doenças também a gente pode tirar, né? Que várias doenças modernas surgiram ou aumentaram, principalmente os tipos de câncer, a questão das disfunções metabólicas, foram decorrentes do uso exacerbado, dos pesticidas, dos fungicidas e desses insumos químicos utilizados. E também a gente pode ver, né, que o adoecimento e até essas mortes repentinas que a Rachel Carson mostrou de fazendeiros, de pilotos de aviões agrícolas, é porque eu não relatei, mas ela cita no livro. E também de outras pessoas, dos animais, né? Também em relação a esses inseticidas aplicados anteriormente, eles acabaram não trazendo mais tanto efeito. E aí, os agricultores, eles sempre buscavam trazer e colocar mais doses, porque com a aplicação desses inseticidas, a praga em si, ela ia criando um certo fortalecimento em relação
aquele veneno. E aí exigia do produtor, do agricultor, buscar cada vez mais doses mais altas. E isso ocasionou muitos desses danos que eu acabei de falar, várias doenças, né, muita coisa. E aí, Carson, né, Rachel Carson, ela nos faz refletir sobre o uso da tecnologia também a favor da saúde humana, onde nós devemos buscar novos métodos, não destrutivos da natureza. A gente deve considerar todo o conhecimento científico que se tem sobre o que ocorreu no passado, é muito importante. A gente tem também que ter consciência de que a gente está lidando com vidas, ter cuidado com esse controle da natureza, pois as armas químicas contra os insetos também são armas contra nós mesmos e também contra a Terra. Então ela deixa essa reflexão. Se vocês puderem ler direitinho, vocês vão perceber isso. E aí o nosso módulo chega ao fim. E recapitulando, a gente falou sobre as técnicas em educação ambiental, né? Que a gente falou sobre três atividades. Dentro dessas atividades, né, é abordado algumas técnicas para se trabalhar. Foram técnicas tragas abordadas por Genebalvo. Nós falamos sobre as atividades relacionadas à fauna urbana, sobre a flora urbana e também sobre os fatores abióticos, que são ocorrências dos fenômenos naturais. Então, a gente viu que é importante fazer com que os alunos, né, o público ao qual está trabalhando a educação ambiental, eles tenham percepção, eles conheçam o meio para que eles possam criar esse sentimento de amor, né, e também de autoconhecimento sobre a situação, sobre as coisas, para que eles tenham uma percepção melhor sobre o assunto. E aí a gente acabou de abordar também, né, sobre o livro Primavera Silenciosa, que foi muito importante, que despertou essa reflexão, que foi um livro precursor aí de Heschel. E aí a gente abordou alguns tópicos que ela traz bem interessante dentro desses capítulos. E foi isso, gente. No próximo módulo, a gente vai aprender sobre agenda. A gente vai falar um pouco sobre a agenda ambiental na administração pública, que são os 5 R's, sobre o meio ambiente na Constituição Federal, tá? Vai ser o nosso último módulo. A gente se encontra lá. Eu espero que esse módulo vocês tenham te dar a oportunidade de absorver um pouco sobre esse livro. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar, mas se não, eu espero que agora vocês tenham uma percepção sobre a representatividade desse livro aí em relação ao OEA e também uma percepção, né, e vocês tenham absorvido algo sobre as técnicas, sobre a divisão das atividades dentro da educação ambiental, tá? E é isso aí, a gente se encontra no nosso módulo 4, tá? Obrigada a todos.